Sistema ventilatório. Função: prepara as trocas gasosas, a captação de oxigênio e remoção do gás carbônico. Regula o pH sanguíneo, possui receptores para a sensação do olfato e filtra o ar inspirado. Divide-se funcionalmente em 1. Parte condutora, tubos e cavidades interconectados tanto dentro como fora dos pulmões, que têm função de filtrar, aquecer e umedecer o ar, conduzindo-os para os pulmões. 2. Parte respiratória, tecidos no interior dos pulmões que fazem as trocas gasosas. Órgãos e estruturas do sistema ventilatório: nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Nariz e faringe são estruturas associadas superiores. Laringe, traqueia, brônquios e pulmões inferiores. A laringe, a traqueia e os brônquios são de uma parte condutora, enquanto os pulmões são de parte respiratória. A maior parte da porção condutora é revestida por epitélio cilado pseudoestratificado colunar com muitas células calciformes, denominado epitélio respiratório. Nariz. Funções: aquecimento, umedecimento e filtração do ar que entra no nariz. Detecção dos estímulos olfatórios, odor, modificações das vibrações da fala. Ressonância. Fossas nasais. As fossas nasais são histologicamente divididas em três regiões: a área vestibular, a área respiratória e a área olfatória. Por esta razão, as fossas são revestidas por mucosa em diferentes regiões. A área vestibular é uma região anterior das fossas nasais, a qual aquece, lubrifica e comunica as vias respiratórias com o meio externo. Nesta região, a mucosa de revestimento é epitélio estratificado pavimentoso e é uma lâmina própria rica em fibras colágenas, conferindo grande resistência. A área respiratória é a maior parte das fossas nasais revestidas por uma mucosa contendo epitélio do tipo respiratório. O epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células calciformes. A produção de muco e o batimento ciliar são responsáveis pela eliminação de impurezas e lubrificações das vias respiratórias. A área olfatória é revestida por um epitélio especializado na captação dos estímulos olfativos. O epitélio que reveste essa mucosa contém células nervosas interpostos com células cilíndricas ciliadas e arredondadas basais. A. Fossas nasais. B. Septo nasal. C. Nasofaringe. D. Processos palatinos funcionando-se. E. Cavidade oral e F. Língua. 1. Cartilagem hialina do septo nasal. Seios paranasais. Os seios paranasais são cavidades nos ossos frontal, maxilar, etimoide e esfenoide, revestidas por epitélio respiratório do tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado, contínuo com o epitélio que reveste as cavidades nasais. Os seios apresentam um mecanismo de drenagem chamado de clareamento ciliar, que tem por função levar as secreções até a cavidade nasal, através dos ósteos. Faringe, tubo afunilado com aproximadamente 13 cm, comum aos sistemas ventilatório e respiratório, via de passagem de ar e de alimento. Divide-se em três regiões: 1. Parte nasal nasofaringe; 2. Parte oral orofaringe; 3. Parte laríngea laringofaringe. Nasofaringe, tecido epitelial pseudoestatificado cilíndrico ciliado. Orofaringe, tecido epitelial estratificado não queratinizado. Figura 1A. Corte histológico de tonsila faríngea revestida por epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com células calciformes. Coloração HE, aumento de 200 vezes. Figura 1B. Corte histológico de tonsila faríngea revestida por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Coloração HE, aumento de 200 vezes. Laringe. Via de passagem curta que conecta a parte laríngea da faringe com a traqueia. Localiza-se na linha mediana do pescoço, anterior à quarta até a sexta vértebra cervical. Epiglote tem como função bloquear a entrada de alimentos no sistema respiratório. Pregas vocais. Produz sons durante a passagem do ar. Suas paredes contêm cartilagens irregulares que têm por função garantir a livre passagem do ar.
As cartilagens maiores entre elas são do tipo hialino e as demais são do tipo elástico. A epiglote é um prolongamento que se estende da laringe na direção da faringe. A mucosa forma dois pares de pregas vestibulares. O primeiro par superior constitui as falsas cordas vocais, ou pregas vestibulares. O segundo par inferior constitui as cordas vocais verdadeiras, que apresentam tecido conjuntivo muito elástico. O epitélio é do tipo estratificado pavimentoso, não queratinizado. Nas demais regiões é do tipo respiratório, com presenças de cílios. A lâmina própria é rica em fibras elásticas e contém pequenas glândulas mistas. Fotos micográficas de cartilagem laríngeas. A. Cartilagem epiglóte, glândulas seromucosas, seta vazada, epitélio pseudoestratificado, seta cheia e cartilagem elástica, seta fina. B. Cartilagem epiglote, epitélio estratificado pavimentoso, seta. C. Cartilagem tireoide, cartilagem hialina, CH. D. Cartilagem tireoide, epitélio interno estratificado pavimentoso, seta cheia. Músculo vocal, lâmina própria, epitélio respiratório, glândula, sáculo da laringe. Corte transversal da prega vocal. Músculo vocal, ligamento vocal elástico, ventrículo da laringe, sáculo da laringe. Corte sagital da laringe, prega vestibular, músculo vocal, prega vocal, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e anel da traqueia. Pregas vocais falsas, par superior, pregas vestibulares, pregas vocais verdadeiras, par inferior, cartilagens aritinoides influenciam na posição e na tensão. Traqueia. Inicia-se após a laringe, desce pela parte central e anterior do pescoço e termina na parte superior do externo. Tubo que vai de 10 a 12,5 centímetros de comprimento, cujas paredes são reforçadas por cerca de 20 anéis cartilaginosos. Possui duas bifurcações na região inferior, de onde se originam os brônquios que penetram nos pulmões. Tem como função filtrar, umedecer e aquecer o ar para conduzi-lo aos pulmões. A traqueia é um tubo revestido internamente por epitélio do tipo respiratório. A lâmina própria é de tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas e contém glândulas serosas e mucosas. A secreção forma um tubo viscoso, que é levado em direção à faringe pelos batimentos ciliares para remover partículas de pó que entram com o ar expirado. Além de barreira de muco, as vias respiratórias apresentam outro sistema de defesa representado pelas barreiras linfocitárias. Ligamentos fibroelásticos e feixes do músculo liso prendem-se ao pericôndrio e unem as porções abertas das peças cartilaginosas em forma de C. A traqueia é revestida externamente por um tecido conjuntivo frouxo, constituindo a camada adventícia. Lâmina 1, traqueia, seta azul, cartilagem, seta verde, epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pericôndrio, seta preta, lâmina 2, EP, epitélio, TC, tecido conjuntivo, C, condrócitos, MS, matriz, P, pericôndrio. As setas maiores indicam o epitélio de revestimento pseudoestratificado cilíndrico ciliado, e a seta menor são as células calciformes. Pulmões, órgãos essenciais para a respiração, são duas vísceras situadas uma de cada lado no interior do tórax, aonde há o encontro do ar atmosférico com o sangue circulante, ocorrendo a hematose. Localizam-se do diafragma até um pouco acima das clavículas e estão justapostos às costelas. A lâmina do pulmão é constituída de brônquios, bronquíolos, alvéolos, saco alveolar e pleura, sendo esta última serosa que reveste os pulmões, mesotélio e tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas. Somente o folheto visceral é visto na lâmina. Brônquios são duas ramificações da porção final da traqueia que penetram os pulmões. Brônquios são ramificações dos brônquios que terminam nos alvéolos pulmonares. O brônquio principal direito é mais vertical, mais curto e mais largo. Já o esquerdo é mais longo e afilado. Os brônquios principais entram nos pulmões pelo hilo, e ao atingirem os pulmões correspondentes, eles se subdividem em brônquios lobares.
A estrutura dos brônquios primários é idêntica à da traqueia, exceto em que o diâmetro dos brônquios é menor e sua parede é mais delgada. A lâmina é rica em fibras elásticas. Segue-se a mucosa uma camada muscular lisa, formando por feixes musculares dispostos em espiral que circundam completamente o brônquio. As peças cartilaginosas são envolvidas por tecido conjuntivo contendo grande quantidade de fibras elásticas. A camada adventícia continua com as fibras conjuntivas do tecido pulmonar adjacente. Tanto na adventícia como na mucosa são frequentes os acúmulos de linfócitos. Brônquios. As suas ramificações dão origem a minúsculos túbulos chamados ductos alveolares. Os mesmos determinam em estruturas microscópicas com formato de uva denominados alvéolos. Os brônquios não possuem cartilagem em sua parede, têm menos de 1 milímetro de diâmetro e possuem células de clara em seu revestimento epitelial. O epitélio, nas porções iniciais, é cilíndrico simples ciliado, passando a cúbico simples, ciliado ou não na porção final. As células calciformes diminuem em número, podendo mesmo faltar completamente. Brônquios terminais, últimas porções da árvore brônquia, têm estrutura semelhante à dos brônquios, tendo uma parede mais delgada que é revestida internamente por epitélio colunar baixo ou cúbico, com células ciliadas e não ciliadas. Sua delgada lâmina própria possui tecido conjuntivo fibroelástico e é envolvida por uma ou duas camadas de células musculares lisas. Brônquios respiratórios. Forma a transição entre a porção condutora e respiratória, possuindo numerosas expansões constituídas por álveolos, onde ocorre troca de gases. Álveolos são minúsculos sacos de ar que constituem o fim das vias respiratórias. Cada álveolo é envolvido por um capilar pulmonar. Sua função é trocar oxigênio e dióxido de carbono através de uma membrana capilar alveolo-pulmonar. Constituem as últimas porções da árvore brônquia, sendo os responsáveis pela estrutura esponjosa do parênquima pulmonar. A parede interalveolar é formada por três tipos de celulares principais: células endoteliais dos capilares, pneumócitos tipo 1 e pneumócitos tipo 2, lâmina BT, brônquios terminais de ductos alveolares. Ductos alveolares são arranjos lineares de alvéolos. São revestidos por epitélio simples, plano, cujas células são extremamente delgadas. Nas bordas dos alvéolos, a lâmina apresenta feixes de músculo liso. Os ductos alveolares mais distais não apresentam músculo liso. Terminam em uma bolsa em fundo cego com dois ou mais pequenos grupos de alvéolos, cada grupo sendo denominado por saco alveolar.